Hoje, aqui no podcast Direito Fácil, eu tenho a grande honra de receber a doutora Andréa Gerlach Lima. Ela é uma grande advogada com mais de 20 anos de experiência em direito societário, M&A, governança, infraestrutura e relações regulatórias. Doutora Andréa atuou em empresas nacionais e multinacionais, consultorias e escritórios de grande porte, liderando como diretora jurídica e corporativa. O currículo dela é enorme, não vou ficar aqui falando tudo. Ela mesma vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência corporativa e empresarial, vai desmistificar o que é trabalhar para grandes empresas, né? Um prazer enorme tê-la aqui comigo. Obrigada por ter aceitado esse convite, conseguido um espacinho na agenda para estar aqui conversando, trazendo para o nosso público explicações, mostrando como que o direito pode ser fácil mesmo para grandes empresas, para coisas que parecem muito, né, fora da realidade ali de todo mundo, mas que é possível, né? Obrigada, Andréa, por você estar aqui hoje. Obrigada a você, Alice, uma honra estar aqui, né, conversando com você. Obrigada pelo convite e tomara que eu consiga responder aí algumas perguntas e ajudar. Vamos conversar aqui um pouquinho dessa sua experiência. Uhum. Primeiro me conta um pouquinho o que você faz hoje, um pouquinho da sua trajetória, para a gente poder entender, e depois eu quero que a gente vai voltar nesse M&A aí que a gente... M&A, pronto. Nem eu sei falar direito. Que a gente escuta tanto em televisão e tal, enfim, lê notícias, mas na prática quase ninguém sabe o que é, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso para o pessoal saber, né? Que é importante. Vamos lá. O brasileiro americaniza muito, né? Os termos, né? M&A é mais fácil a gente falar em fusões e aquisições. Mas pronto. Depois eu conto um pouquinho disso. Já deu uma palhinha do que é, né? Isso. É igual compliance, que é tão lindo, né? Depois você conta um pouquinho de compliance também. Todos esses termos, né? Vamos trazer para as nomenclaturas brasileiras. Vamos abrasileirar isso aí. Mas se eu falar, eu vou contar o que eu faço hoje. Na verdade, há 3 anos eu sou diretora jurídica de um porto privado no norte fluminense, lá na região do Porto do Açu. Fica em São João da Barra, é bem longe aqui da capital. Do Rio de Janeiro, Do Rio de Janeiro, exatamente. Fica 4 horas do Rio de Janeiro. Legal. É um grande empreendimento, o Porto do Açu, né? Está crescendo bastante. E a minha empresa construiu um porto privado lá para atender a indústria de óleo e gás. Ah, legal. Então vocês são aquelas plataformas, isso ou não? Ou é extração? Na verdade, este porto que foi construído dentro do Porto do Açu, desse grande complexo que é o Porto do Açu. A empresa que eu trabalho se chama Alísio e ela presta serviços para essas grandes plataformas offshore. Né? Então, na verdade, ela é uma base, né, um porto que, na verdade, funciona como uma base para atender a indústria offshore. Ah, legal. É interessante e, né, e nada a ver, né, se você parar para pensar, nada a ver com como é que eu cheguei aí, né? Sim, porque você trabalha não com porto, né? Sim, porque você, na verdade, você é do direito. Isso. Mas você não começou nessa área, né? Conta como é que foi o iniciozinho ali, enfim, a sua trajetória, que são 20 anos de carreira e com muita história aí, né? Que eu acompanhei grande parte dela e sei que... É diferente, né? É uma história assim que, na verdade, uma vez eu ouvi uma palestra, né, de formatura de uma universidade americana, Stanford, né, que falava assim, né, que o orador falava, que era o Steve Jobs na época, ele falava, isso tem mais de 20 anos, falava que na vida você tem que olhar a vida como se fosse um jogo de ligar pontos, né? Você vai ligando os pontos e que eles podem parecer não fazer muito sentido, mas no primeiro momento, né? Exatamente, mas quando você acaba de ligar todos aqueles pontos e olha para trás, tudo se encaixa. Então, a minha é um pouco como eu olho hoje a minha trajetória. Né, hoje eu estou nesse porto, mas eu já trabalhei para a indústria de telecomunicações, né? Eu trabalhei na Oi, trabalhei na Vivo, eu já trabalhei por muitos e muitos anos numa grande empresa do Grupo X, que ia trazer e desenvolver semicondutores no Brasil, né, que era uma grande empreitada, inclusive, né, você tinha grandes bancos brasileiros, né, investindo na empresa. Então,
são diversos. São setores completamente diferentes, Mas né? no final, Tudo se comunica. Tudo se comunica, porque é o direito corporativo, é o que você faz. Trabalhei para grandes escritórios, né, e pequenos escritórios, né? Então é a forma como você lida tudo. A forma como você lida com grandes clientes, com pequenos clientes, tudo vai te ajudar no futuro, né? A depois desenrolar os problemas que você vai encontrar no seu dia a dia, né, trabalhando como eu trabalho em direito corporativo, que é atendendo a empresas. A empresa. Bom, vamos dar um intervalozinho aqui e eu já quero voltar para você me contar exatamente todo o seu início, que eu sei que a sua trajetória é bonita, eu quero saber desde o iniciozinho. Estamos de volta e vamos saber como que a doutora Andréia iniciou a carreira dela, porque é inspirador. Eu sei que a história dela é linda, é muito bacana. E eu acho que é importante ela falar porque pode inspirar muitas pessoas que estão no início ou que já estão lá na frente e pensam, às vezes, né, tem momentos da vida que a gente tem desgaste profissional, enfim, em todas as áreas da vida, né? Mas, enfim, conta um pouquinho dessa história aí pra gente poder trazer até uma força, né? Um alento, assim, pro coraçãozinho de quem esteja precisando ouvir. Ah, sim, porque eu acho que é importante força, você falou força e alento, né? Porque muitas vezes é o que te segura. Sim. Eu já tive em momentos, né, que eu achei que estava no topo, né? E de repente me vi sem chão, né? E falei, agora tive que recomeçar tudo de novo, né? Galgar posições e literalmente recomeçar. E da onde a gente tira forças, né, para fazer isso. Como eu estava te contando, né, eu tenho uma experiência bem diversa, em diversas áreas. Tive... Eu acho que é sorte, é o privilégio de você poder trabalhar em áreas diferentes que te dão essa estrutura, que te dão essa base. É importante você ter uma visão ampla, né? Exatamente, né? Eu comecei trabalhando, para você ter ideia, eu era estagiária na Procuradoria da Dívida Ativa do Rio de Janeiro, trabalhava com execuções fiscais, né? Foi aí o meu início, né, que me deu assim, meu primeiro contato com o direito, né, trabalhando com o direito, que não tem absolutamente nada a ver com nada do que você aprende na faculdade. Sim. Não, a prática é completamente diferente da faculdade. Exatamente. A faculdade não ensina não te prepara pra mesmo para, né, a faculdade. Na hora que você chega ali no campo de batalha, que você entende, né, que você começa a ver o que está acontecendo. Então, antes até de eu contar da minha trajetória, se eu puder dar um conselho para quem estiver começando, né, ter os conselhos para quem está no meio. Legal. E quem já está onde eu estou. Mas para quem está começando, o conselho é busquem um bom estágio, comece qualquer bom estágio, né, vai te preparar bastante. Não ache que só os grandes escritórios vão te preparar. Se eu não tivesse antes começado na Procuradoria da Dívida Ativa, talvez eu não tivesse sido, né, uma boa estagiária depois quando eu fui num grande escritório, porque o grande escritório me preparou de fato para pressão. A minha época era diferente, estagiário não tinha tinha nada, era a gente brincava, escraviário. Exatamente. Chegou o escraviário, a gente mesmo se autodenominava escraviário, né? Não tinha esse negócio de feriado, de hora. Imagina, tinha direito de férias, imagina, né? Mas isso te dá casca, né? Não tinha descanso, não tinha direito a nada. Descanso, que isso, imagina. Aí, enfim. Não, mas isso dá uma bagagem emocional até de você começar ali com aquela pressão, porque você já entende que, cara, que a vida é pressão. A vida e tudo é pressão. bem, tudo bem. E você sobrevive, né? Sim. Eu acho que não precisa ser tanta pressão, claro. mas não, você não tô falando que a pessoa tem que se matar. Hoje, eu sabe que eu tava na academia, e aí eu tava acabando tava no banheiro, eu tava acabando de me vestir, e aí uma moça chegou assim pra outra, tava bem perto de mim e falou assim, como é que você tá? Ela, na luta. Aí eu pensei assim, na luta? Que luta? Essa mulher tá na academia por acaso. Eu tinha acabado a minha aula de spinning, eram 10 horas da manhã. Poxa. Eu falei, caraca, na luta? Isso é luta de quem? Mas enfim, então cada assim, um luta a sua batalha, né? Luta a sua batalha, sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tô falando assim, a gente tem que também enxergar que tem coisas que são importantes. Sim, claro. Né? Nessa trajetória. Conta aqui então pra gente. E aí é justamente isso. Então foram 3 anos muito intensos trabalhando nesse escritório. Chegou no final, eu achava que ia ser efetivada, não fui. E aí eu falei, poxa, e agora? E de repente eu fui contratada por uma empresa na época, a gente tá falando de 2000. Você vê, e a primeira derrota é você achar... A primeira derrota, entre aspas. Criar expectativa. É você criar, não, e você achar que aquele...
não contrato, você não ser contratada por um escritório que você já estava ali, que você queria, que você galgava, ia ser um problema, ia ser uma queda. Foi a primeira que... E foi. Foi. Não uma deixou, primeira queda. Mas o importante é ver como você cai. É a forma, né? Que nem no judô, é como você cai, né? Sim. É saber cair, né? E assim, Legal. um mês depois eu fui contratada, menos de um mês depois, eu fui contratada por conta do trabalho nesse escritório. Uma amiga falou com o marido, que trabalhava na época num grande banco de investimento, que me indicou aquelas coisas assim, o network que você faz durante os seus anos de trabalho. Durante o estágio. Durante o estágio, trabalho no estágio, né? Que né, a forma como você se comporta, a pessoa te indica, enfim, e você acaba. Foi a minha primeira empresa. Imagina, a gente volta para. Vou revelar aqui a minha idade, né, agora, porque se poder eu falar, né, no ano 2000. Da creche. Na creche. A gente está falando dos anos 2000. E foi a primeira vez que você estava falando de internet. Eu mal sabia direito o que era internet, era internet de moda, e eu fui trabalhar numa empresa de internet. Na época falava empresa de internet, né? Que hoje estava criando TI, tecnologia. Exatamente. Hoje estamos bonitos. Primeira vez, porque você falou em M&A, eu vou brincar, foi a primeira vez que embora no estágio eu trabalhasse com clientes americanos, com clientes estrangeiros, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir termos que hoje em dia a gente ouve a toda hora, mas startup, M&A, assim, isso na época não existia, né? Venture capital, né? O que era um venture capital, né? Entender o que era um private equity, né? São esses termos que, por mais que você tivesse trabalhado com direito societário no dia a dia como estagiária, é quando você toma conhecimento do que é aquilo na prática, o que é, né? Que é real, né? Qual a diferença de um venture capital para um private equity? O que é o M&A que você falou? Explica pra gente. Nada mais é que fusões e aquisições, comprar empresas, vender empresas, né? Quando as juntar empresas. Vamos falar que mais fácil, quando as empresas se juntam, quando uma vende para outra, como é que... Você, por exemplo, você cria, enfim, você cria lá uma empresa, você tem uma ideia, desenvolve uma ideia, porque se você falar empresas se juntam, você pensa na coisa grande. Vamos começar do pequeno, né? Você está falando assim, você mesmo, Alice, você está aqui fazendo o seu programa e daqui a pouco o seu programa tem uma audiência incrível, tem alguém que quer comprar o seu programa, você tem uma empresa, você vai vender a sua empresa ou participação na sua empresa para um grupo, para um investidor privado, enfim, para um fundo, ou seja lá, para quem estiver adquirindo, né? Isso é um M&A. Mas para você chegar ao ponto de trabalhar com M&A, você tem que entender o direito societário no dia a dia, né? Você tem que entender, né, o que é, né, os tipos societários, né, os impactos. Obviamente, eu não sou tributarista, né, mas você tem que saber que tem impactos tributários, né, e fiscais no movimento da empresa que você vai fazer. Então, você tem que saber até onde você pode ir e até onde você precisa de equipe externa, né? De outras equipes trabalhando para fazer. E é legal você estar falando isso, porque eu acho que para quem está escutando, eu vou falar agora para o pequeno empreendedor. Vou dar só uma pausa aqui e eu já vou voltar para falar algo que eu acho que é muito bacana que você está falando sobre para quem é empreendedor. E no Brasil somos a maioria, né? É isso. De pequenos empreendedores. De pequenos empreendedores. Já voltamos. Voltando agora aqui com a doutora Andréia, eu estava falando sobre essa questão dos pequenos empreendedores, que no fundo, a gente tem uma coisa que a gente fala, né, que todo mundo que cria uma empresa, em algum momento, assim, são duas saídas que existem, né, assim, ou aquela empresa por alguma fatalidade, enfim, ou de má gestão, ou de, enfim, questões do país, ou de falecimento de sócios, enfim, ela acaba, ou a ideia é você ampliar, vender, passar para um grupo maior, né? Enfim, eu conheço, eu tenho vários casos próximos de mim de pessoas que tiveram esse movimento, inclusive de escritórios, às vezes, que outros maiores vêm e compram. Isso está acontecendo bastante, muito, né? Isso não só em que a gente pensa logo, a gente vê isso no comércio, né? Um grupo que compra várias, a gente tem, eu acho que, salvo engano, o Farm, Arezzo, Animal, era tudo um grupo só. Né? Tudo um grupo só. A gente vê isso, e a gente vê isso em tudo quanto é área. Eu tenho até uma amiga que ela é engenheira ambiental,
E ela trabalhava nessa área de petróleo e tudo isso. E ela tinha uma consultoria, era ela e mais um sócio. E ela foi, a consultoria dela foi comprada por uma empresa gigantesca, internacional. E ela hoje é como se fosse um braço dessa empresa. Então, assim, é o que a gente faz. E ela fala, poxa, hoje... E assim, ela até brinca. Ela fala, porque ela continua, não pode sair, tem que continuar. É porque ela que era quem Key tocava. person, né? Falando os termos em inglês, key person, pessoa-chave, né? Acontece muito quando grupos, né, adquirem a tua empresa, é um negócio menor. Muitas vezes vem com essa cláusula, né? Querer que pessoas determinadas da gestão continuem à frente. É a pessoa que toca aquilo, que é o know-how daquilo, né? Exatamente. Como é que vai sair? E aí ela falou, e foi uma aquisição muito boa financeiramente, né? Porque a gente também tem que pensar nisso, Sim, né? Estamos aqui para isso. Pra isso. E aí, foi uma questão maravilhosa. Ela falou, mas eu botei uma corrente de ouro em mim. Porque, assim, antes ela tinha uma liberdade, uma tranquilidade de fazer o horário dela, de não sei o que. Depois você começa a trabalhar, você vira funcionário de uma outra empresa. Né? Você não vira nem sócio, você vira funcionário. Porque eles compraram, né? E você vira, eu nem sei se é CLT, como é que é, mas enfim. Você vira funcionário de uma outra empresa. E é bacana também, é uma outra experiência. Mas, assim, é o que a gente pensa, né? E conta pra gente, você enxerga dessa forma? Não, eu acho assim... Do que você vê sobre M&A? Que você tá falando. Os M&As no Brasil hoje estão desaquecendo. Infelizmente, a gente está com uma taxa de juros muito elevada. Né? A gente tem uma burocracia tremenda para empreender no Brasil. Você tenta explicar para o investidor estrangeiro, né, como é que ele vai ser tributado, né? Como é que vai, assim, calcular quanto ele vai pagar de imposto, se trouxer determinados equipamentos. Você fala, não, como é que você explica que cada equipamento vai ser tributado de uma maneira diferente, de acordo com um código que se chama NCM? Você explica isso para o investidor estrangeiro, ele fica, né, de olho arregalado, né? Você tem uma insegurança jurídica muito grande. A gente não tem a Justiça do Trabalho, que agora está um pouco mais moderada, mas foi um problema, uma coisa que era para ajudar, a gente sabe disso. É um grande problema, É um né? grande problema. É um grande problema. Você empreendeu hoje no Brasil. Assim, tem que ser muito, assim, tem que acreditar muito, tem que gostar, você tem que amar o que você faz e tem que ter muita garra. Sim. Né? Então, eu acho que acontece, eu acho que é o sonho, isso que a tua amiga agora de ter vendido, né? É quando dá certo, é um golden cage, né? Uma gaiola dourada, corrente dourada, que ela tem, mas ao mesmo tempo deu certo. Sim. Ela deu certo, ela conseguiu algo que a maioria trabalha e muitas vezes para isso muitas vezes não consegue. E quando consegue, deu certo. Que bom, nota né? 10 para ela. Mas nem sempre são grandes corporações. Às vezes são grupos menores que se juntam. Às vezes são pessoas que querem fazer, né, pessoa A com a pessoa B, que querem fazer uma parceria. Olha, você sabe falar bem em público, eu não sei falar bem em público, mas eu sei cuidar da parte administrativa e da burocracia, porque, né, você é empreendedor e sabe que qualquer coisa aqui você tem bastante burocracia. Sim. Né? Então, não existe nada mais caro do que um advogado barato, né? Não estou dizendo que você tem isso direto você não é cobrar caro, não é fazer, mas seja assessorado. Se você vai, né? Se você vai se juntar com uma pessoa, seja qual for, né? Por mais confiança que você tenha, né, nessa pessoa, por mais relacionamento, coloca no papel, né? Enquanto tá tudo bem, né? Enfim, seja bom contrato, isso em bom tudo, contrato. até casamento, gente. Às vezes eu falo como é que as pessoas se casam sem impacto antinupcial, sem estabelecer as regras, porque são coisas que são básicas. Casa de Ferreiras, Pedro de Pau. Eu casei assim, né? Eu passei por isso. Mas tem coisas que são, assim, que são tão importantes, sabe? Porque foi o que você falou, a gente realmente não tem segurança jurídica. Isso. O Estado agora, tá até com essa reforma do Código Civil, que não sai nunca, mas que uma hora deve sair, tá tentando ser menos intervencionista na questão privada, então isso já é muito bom, mas a gente sabe que vamos ver, né? Vamos ver. E agora, voltando a reforma tributária, menina, que virou um Frankenstein. Essa reforma tributária, me conta como é que tá. Porque eu fico imaginando os gringos, né, as empresas internacionais, as multinacionais. Inexplicável.
Como é que você explica isso pra eles? Eu não explico porque eu não... Graças a Deus, você tá fora dessa necessidade. Eu não tô fora dessa necessidade. Eu tenho essa necessidade, eu não consigo. Eu preciso de tributaristas especializados em cada uma dessas áreas para explicar. Eu não consigo, assim, tem... Né, porque entrar isso na cabeça deles é assim, algo... Impostos diretos, o Brasil tem impostos diretos, impostos indiretos. Os indiretos, você precisa falar com alguém de indiretos. Você tem incentivos fiscais e de repente passa a não ter mais incentivo fiscal. Da noite pro dia, segurança jurídica nenhuma. Então, assim, sinceramente, eu trabalho com isso, né? Eu acabo fazendo, né? Eu brinco que eu sou uma grande gerentona, né? Sim. Quando você trabalha para grandes empresas, diretoria, gerência jurídica, você acaba administrando escritórios e pessoas. É isso que você faz, porque na prática não dá para se aprofundar, não tem como, né? É muito específico e é muito complexo o nosso arcabouço tributário. Então precisa de explicação. E é verdade, Andréia, que eu trago muita gente aqui e eu falo sobre isso. Eu falo, não tem como você saber todas as áreas. Eu, por exemplo, que faço sucessório, se chega um caso para mim num inventário que tem a pessoa herdou uma área rural, cara, eu não sei regularizar a área rural. Uhum. Eu vou precisar de uma advogada que faça a área rural. Exatamente. Entende? Assim, eu vou fazer toda a parte administrativa do inventário. Agora, na hora de fazer a regularização, de arrumar aquela terra, de repente fazer um uso capião mais complicado, vai ter que ser uma pessoa daquela área. Específica, específica. Não tem como você querer saber tudo, fazer... O que sabe tudo não sabe nada, né? Vamos combinar. Você tem que ter o conhecimento geral, né? Ter noções básicas, né? Você se aprofunda, né? Você se especializa em determinadas áreas, sim, né? Ou em determinada área. E saber, né, eu acho que o grande ativo de ter passado, né, de chegar na nossa idade e ter passado, embora eu seja um pouquinho mais velha que você, e ter passado por tantos lugares, é você conhecer pessoas. Isso é muito importante, desenvolver bons relacionamentos, né? Justamente por isso, porque é exatamente o que você falou, você é advogada sucessória, se você tem que regularizar uma área rural, você vai chamar, você sabe com quem conversar, você sabe a quem ir, você sabe a quem se dirigir. E a mesma coisa com grandes empresas ou com pequenas empresas, né? Porque você também, você tem determinadas questões que você precisa que determinados escritórios, você precisa da placa para comprar determinada briga, e você sabe que determinados escritórios só determinados escritórios vão poder te atender para determinadas questões. Mas, ao mesmo tempo, se você está com um cliente menor, esse escritório não vai nem te atender. Você tem que saber gerir, né, exatamente, você tem que saber gerir. Então, você precisa conhecer escritórios de médio, menor porte e que sejam tão bons, que tenham pessoas tão boas quanto, né? Sim. Eu sempre tento me cercar, não é difícil, mas de pessoas melhores e mais inteligentes do que eu em todos os ramos, né, da vida. Maravilhoso. E olha, eu vou dar uma pausa agora, porque eu vou voltar com a doutora Andréia para ela dar dicas aqui importantes para os profissionais em geral, porque eu conheço ela pessoalmente e essa questão do network, que é fundamental em qualquer carreira, não só na jurídica, em qualquer carreira, ela é especialista. Voltando aqui com a doutora Andréia, vamos conversar um pouquinho sobre a importância desse network jurídico. Importância para o que você mesmo trouxe aqui para a gente no início, para a questão da carreira, de como que você foi galgando posições e, enfim, pode contar um pouquinho da sua história pessoal de carreira e do quanto você vê que isso é importante para o que você faz, para a prática, para o dia a dia do seu trabalho, do que você faz. Olha, eu digo, antes até de contar da carreira, eu digo que foi importante para a sobrevivência, porque em dado momento, há 10 anos atrás, eu achei que eu tinha chegado lá. Eu estava exatamente onde eu queria, trabalhando para uma grande, né, empresa, fazendo num trabalho que eu amava, ganhando muito bem. Uhum. E da noite para o dia tudo mudou. Eu trabalhei para o Grupo X, né, para uma empresa do Grupo X, não para o Grupo X. E só fui trabalhar para essa empresa porque eu trabalhava para um escritório que prestava serviço, para um grande escritório que prestava serviço para o Grupo X. É uma escadinha. É uma escadinha. Você conhece a pessoa, né? Enfim, a pessoa com quem eu negociava acabou virando o presidente dessa empresa, me chamou para assumir enfim, a gerência jurídica na época
dessa empresa, e lá eu fiquei muitos anos e de repente, enfim, houve a derrocada do grupo X, um outro grupo assumiu, mas enfim, a empresa ficou numa situação de vai falir, não vai falir, e eu que estava lá em cima, de repente tinha que rezar para ser demitida, porque eu precisava receber o valor da indenização. Você vê, né, como é que são as coisas. Do né? lugar que era o teu sonho, que era o que você queria. Agora, só um parênteses aqui, que a gente está falando sobre essa questão do network e tudo isso, e você está falando que, né, uma pessoa que galgou, que graças a outra, mas também tem uma questão. Eu te conheço, eu sei, mas eu vou falar aqui para as pessoas. Você é uma pessoa que você é extremamente profissional. Você é extremamente correta, e eu acho que isso é importante, porque não adianta também você ser amigo de todo mundo, sei lá, o shopping do domingo, não é isso. Não é isso. É você fazer um excelente trabalho, você tá ali, você ajudar, você fazer, né, às vezes até a pessoa nem te pede aquilo, mas você tá lá fazendo, você prestar um serviço muito bom, e aí você é reconhecido por aquilo. E às vezes vai ser reconhecido por aquilo. As pessoas acham que, tá sendo explorado. Não tá nada sendo explorado. Você tá fazendo o que tem que fazer, e vai ter gente que vai te reconhecer. E você vai colher isso lá na frente. Obrigada pelas palavras. É uma questão até... mas você sabe o que é? É uma questão até que eu brinco religiosa. Você colhe o que você planta. Não tem como. Não tem como você plantar um fruto bom e você colher uma coisa ruim. Não existe isso. Não existe isso. Isso é verdade. Eu te digo, assim, também não se preocupe. E aí, para os profissionais em meio de carreira, né? A gente começou para o início, para o meio de carreira. Não é ser o melhor em tudo. Mas não tem como. Exatamente. É você ser melhor no que você gosta de fazer, no que você sabe fazer. Mas às vezes nem ser o melhor. É fazer, mostrar serviço, é ir atrás, disposição. Porque as pessoas sabem, olha... Porque justamente, muitas vezes, não vai ser quando você tiver... na posição lá em cima, não vai ser você que vai botar a mão na massa em tudo, mas você vai saber quem faz bem determinado serviço e tal, né? Quem presta bem determinado serviço, mas as pessoas têm que saber que você não tem preguiça de fazer as coisas, e foi justamente isso que aconteceu comigo. Em dado momento, da noite pro dia eu perdi meu emprego, eu tinha 2 filhos, né, como pequenos eu te falei, ainda, 2 filhos e tava terminando o casamento e tinha que recomeçar. Né? A vida desabou de uma vez só, isso é assim também, né? Você quando fica sem chão. Vem tudo junto, né? Mas também é bom. O tsunami. Vem o tsunami, mas dali você ressurge, né? Você fala, se eu sobrevivi a isso, sobrevivo a qualquer coisa. Vamos. Mas vamos. Mas é isso, então eu recomecei num Não, mas é bom porque as escritório. Pessoas que estão ouvindo, às vezes olham a gente aqui e acham que foi sempre essa... olha lá, ela trabalha para grandes corporações, para multinacionais. Eu também, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um escritório já consolidado e tudo. Mas não sabe o que a gente passou. Poxa, e o que passa, né? E o que passa também, porque, claro, não continua, mas enfim. Mas não tem ideia de onde que veio. Com certeza. E é isso, e é não desistir hora nenhuma. E tantas vezes a gente conversava sobre isso. Não, vai passar, vai dar tudo certo, vambora. E você ter esse otimismo, essa gana de viver, né? De saber, de ter certeza, de fé mesmo, fé em si até. De saber que vai dar certo. Isso eu nunca perdi, a fé em mim. Eu sabia, eu falei, não, eu tô passando por esse momento, mas as coisas vão dar certo, eu posso trabalhar. E não ter... Eu acho que assim não é não ter ego. É importante a gente, né, nutrir o nosso ego, mas nutrir com sabedoria, com controle. Né, porque eu tive que voltar atrás, né, eu fui trabalhar, e graças a Deus, né, antes de mais nada, e ao network, né, graças a Deus eu pude dar esse passo, porque tem pessoas que às vezes não conseguem, não tem nem a condição de dar esse passo atrás e de recomeçar, porque as pessoas não querem contratar, falam assim, você já esteve ali, você não vai aceitar estar nesse emprego aqui agora. A pessoa não quer dar um passo para trás. A pessoa às vezes quer, mas às vezes tem profissional que fica com receio de te contratar, né? Quando você já esteve. Você é muito qualificado. Você já esteve em determinada posição, por que você vai estar nessa, né? Mas porque eu preciso sobreviver, porque eu preciso, né? Eu tenho 2 filhos. Porque eu tenho 2 filhos. Para sustentar, e eu preciso trabalhar. Porque eu preciso, eu acho que essa é a maior motivação de todas. Com certeza. Então, ao mesmo tempo que foi muito ruim tudo que eu
passei naquele momento foi muito bom para isso, para ver que nada é impossível, que às vezes e que Tudo na você vida é lição, sobrevive né? com pouco e que trabalhando leva tempo. Se você mantiver o otimismo, mantiver o bom trabalho, Sim. né, as coisas vão acontecer, as pessoas vão ver, nem sempre não vai ser rápido, né? Não acha, né, não acha que né, um ano depois eu já estava. Não é geração TikTok que em 10 minutos. Não Na existe. época nem existia TikTok. Não, pois né? é, mas assim, porque hoje é tudo pra ontem, né? Não é nem pra hoje, é pra ontem. Pois então, a gente sabe que não é assim, né? Não, eu vou dar um disso. pequeno intervalo agora e já volto aqui com a doutora Andréia trazendo mais dicas valiosas. Voltando aqui sobre esse assunto tão importante para todas as carreiras, para todos os profissionais, que é você retomar, você voltar, sei lá, a gente cair e levantar, né? O cair e levantar. Como é que é esse levantar? Porque cair, as pessoas eventualmente caem. A vida é um eterno cair e levantar. Mas e como é que se levanta? O levantar é simplesmente levantar, é não ficar no chão. Caiu, levanta, vai estar todo ferido, vai estar todo machucado, né? Sopra, levanta a poeira. E vai, não pensa, né? Não pensa muito, não pode. Foi a questão que a gente estava falando de trabalhar o ego, né? Ao mesmo tempo que você acredita no seu potencial, no que você construiu, no que você tem de conhecimento até ali, né? É não se deixar, não se sinta humilhado, se sinta privilegiado. Eu me senti privilegiada de ter alguém que me deu a oportunidade de recomeçar. Né? Foi ótimo, eu conheci pessoas excelentes que hoje em dia acabaram fazendo um grande escritório, estão aí brilhando os meninos, e foi graças a essa oportunidade, e por conta desta oportunidade onde eu estava, veio também a janela para trabalhar numa grande gestora, né, que eu sempre quis trabalhar, né? Eu sempre de fundos de investimento, trabalhar direto com private equity era uma experiência que eu sempre trabalhava do outro lado, né? Do sócio que vendia para um private equity, mas eu nunca tinha trabalhado no private equity na posição. Conta aqui de forma resumida o que é um private equity. Private equity basicamente é vamos pensar assim, num grupo de investidores, né? Que podem ser bancos, né? Enfim, ou investidores, enfim, que juntam, constituem um fundo, né, de capital privado para investir numa empresa. Aí você tem Venture Capital, que são os fundos que pegam empresas menores, que são mais, digamos tipo assim, talvez num ponto entre o startup e um pouquinho mais maduro. Sim. E o Private Equity compra empresas consolidadas, geralmente, né, empresas que já estão, né, isso de uma forma bem, tentando resumir. Para o pessoal entender pelo menos o nome, o que a gente escuta. E às vezes não tem nem ideia do que seja. E no final, você sabe o que é, porque você já viu quantas empresas a gente não conhece, que uma comprou outra, não sei o que. Às vezes tem até pessoas próximas, mas você não sabe que tem esse nome. Aí você começa, então ele passou por um private equity. Foi adquirido. Agora já foi adquirido por uma outra coisa maior, por um outro fundo. Mas é legal, é bom saber. Exatamente, esse fundo, né, tem o gestor, né, que é né, essa empresa que eu trabalhava era justamente o gestor, que, né, aí você tem um ou diversos fundos, enfim, que vão atrás de empresas, que analisam, né, tem equipe lá de analistas que fazem toda a análise e depois, né, se passa por esse processo, você adquire a empresa. Bacana. E você vê, assim, como é que é bacana, né? Você tá contando aqui sua história, você passou por várias situações ali, e aí teve essa questão que você estava numa posição muito alta, e aí teve a quebra da empresa, né, que você trabalhava, você voltou para o mercado de trabalho, e dali, de uma posição muito, muito inferior ao que você tinha anteriormente, né? Mas dali você conheceu pessoas, quer dizer, aquela janela te abriu uma porta. Isso, exatamente. Aquela janelinha que foi aberta ali para você, que você se agarrou e que você aceitou. Isso. Né? Humildemente, que seja. Não aceitei humildemente, com muita gratidão. Com muita gratidão. Fiquei muito feliz de ter aquela oportunidade. E se tivesse que ficar ali, tava tudo bem também. E você vê, mas acabou que te abriu uma porta. Mas por que também? Porque por conta do network, por conta de fazer um excelente trabalho, de estar sempre se atualizando, estudando, porque isso também é fundamental, né? Isso fundamental. E não ter medo de aprender, porque quando eu fui trabalhar nessa gestora, eu falei, mas eu nunca trabalhei com private equity, como é que vai ser? Não, mas você aprende rapidinho. Eu falei, mas
né? Ai, que FIP, legal. trabalha com FIP, né? E foi difícil no início? Não é difícil. Às vezes existem dificuldades, às vezes, de relacionamentos, né? Enfim, de lidar com pessoas que já estão mais estabelecidas, enfim, mas o trabalho em si, no dia a dia, não, de forma nenhuma. É bem tranquilo. Né? Assim, se atualizar. E já era o corporativo, que já era o que você fazia, né? Não foi tão... Você só trocou de cadeira, digamos assim, né? Exatamente. Porque você já estava naquilo, então não foi algo tão fora... E mesmo quando a pessoa quer também mudar, literalmente, né, de profissão até às vezes, ok. Isso. Dá pra fazer, não, né? E a tua profissão anterior, né, pode, por exemplo, se você é advogado, né, e você quer empreender, nossa, quanto, né, a tua experiência como advogado vai te ajudar depois. E outra, você quer ir pro comércio. Como é que não vai te ajudar? Claro que vai. Os contratos, exatamente. As e até questões... saber que, por exemplo, né, você vai ter ideia, não é que você vai saber fazer tudo. Não, você não vai. Gente, ninguém vai saber. Mas vamos desmistificar isso. Desmistifica. Esse Deus aí que sabe tudo não existe, tá? Isso aí ficou lá no Olimpo, não sei nem, enfim, ninguém só sabe. Lá de cima. Só lá de cima. Nós aqui, cada um tem o seu dom de fazer o que, né, veio aqui para fazer o que consegue fazer. E é isso. Você não pode ter medo, não pode medo. Você tem que ter, né? Você pode ter o medo, mas você tem que domar esse medo, não deixar esse medo te paralisar. Né? Quando eu fui trabalhar nessa empresa, né, nessa gestora, eu estava com medo, falei, nossa, é outro bicho agora, né? A gente está falando de outro... uma outra situação. Sim. Mas tudo bem, se der certo, deu, se não der, mais uma experiência, eu vou fazer o meu melhor. Sim. Eu vou fazer o meu melhor e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E foi muito válido, né? Durante 2 anos aprendi muito. Que tem isso, né? Às vezes você vai para um lugar, você não tem ideia do quanto você vai aprender ali, o quanto aquilo vai ser importante no futuro. Porque ninguém tem bola de cristal, né? Você não tem como... E você fala assim, não, aos 40 anos, né? Já era para, né? Já estar consolidado, nada. Eu estava começando a aprender, né? A navegar de novo em águas estranhas para mim, né? Depois ainda vim pro mundo de Porto, né? Tá navegando mesmo agora, né? Tá literalmente navegando. Eu falei, meu Deus, né? Caramba, e agora? Mas se eu pude lá atrás, eu posso agora também e tô aí. Sim. Era para ser uma experiência que eu imaginei que fosse durar uns 2 anos, eu tô aqui há 3 e acho que ainda tem muita água pela frente aqui. E você faz toda essa gestão dos escritórios, dos parceiros, a parte contratual, o trabalho em si, do seu dia a dia, como é que... Óbvio que tem muita análise contratual, sim, mas questões mais específicas você, obviamente, tem que contratar escritórios ou empresas especializadas. Sim. Principalmente, obviamente, na parte de litígio, né? Tem muito trabalhista, né? Enfim, né? Tem muita questão trabalhista. Enfim, Brasil, se você empreende, você tem que botar na tua conta que você vai ter trabalhista, o advogado trabalhista e o tributário e a parte tributária, assim, para te dar uma boa consultoria, né? Para te preparar, porque senão não tem como, né? Não tem como. Não é brincadeira. Então, o meu trabalho é isso, muitas vezes saber, né, com quem falar, quem procurar. Muitas vezes também as pessoas com quem você trabalha, né, os sócios já têm essa experiência, já trabalharam com determinadas... fala, não, eu quero trabalhar com determinadas pessoas, então mais gente que você traz para o seu network, é tudo incrível. É muito... E é legal que você também acaba chamando pessoas que você também conhece de outros momentos da sua vida que você teve em outros locais. 20 anos atrás acabam voltando. Volta, né? E você fala, olha, eu tenho um profissional que eu sei que é muito bom. Sim. E eu vou... E é isso que é a importância que a gente está falando aqui do network, né? Ai, adorei nossa conversa, passou tão rápido. Nossa, eu estava aqui preocupada, né? Andréa gente, ela veio do corporativo e ela falou, eu não tô acostumada a falar assim, para público, podcast. Eu falei, não, mas é uma conversa e é importante. Eu acho importante a gente trazer isso para desmistificar justamente, para as pessoas verem, entenderem. Assim, eu, por exemplo, sou autônoma, né? Eu sou empreendedora. Mas existe o outro lado, que é o lado da pessoa que trabalha, que presta serviço para a empresa. Então tem o corporativo também. E que bom
E cada um se encaixa. Se complementa, né? A gente se complementa. Várias se... vezes, quando eu tenho dúvidas, eu ligo para você, Alice. Como faz isso, né? Quantas vezes eu já te liguei e pedi para você me salvar? E assim, você vê quantos profissionais precisam. São importantes, porque né? Eu atendo a pessoa física, você atende a pessoa jurídica, mas enfim, no final mas a pessoa jurídica tem várias pessoas físicas que vão precisar, né, do teu conhecimento, que é um conhecimento muito específico que eu não tenho, né? Todos nós um dia vamos ter alguma situação de sucessória na vida, mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é isso, né? Que bom que eu tenho você. Que bom, adorei. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente.